Começando com o destaque do Coronel Menezes, candidato à Prefeitura de Manaus, esteve em Brasília, fez ali um vídeo, praticamente participou boa parte da live com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na busca aí de reverter o cenário das votações aqui em Manaus. O que você destaca? Coronel Menezes conseguiu aí uma imagem ao lado do presidente, né, na live de ontem, o presidente Bolsonaro fazendo várias referências a respeito da população de Manaus, inclusive dizendo que ele tem uma grande aceitação aqui em Manaus, teve uma excelente votação no segundo turno em 2018, e falando a estes eleitores diretamente na live dele, que ele tem interesse em participar e influenciar na decisão do voto dos eleitores aqui em Manaus, na decisão de quem vai assumir a prefeitura a partir do ano que vem. E aí, na sequência, como já tinha feito, né, em várias outras indicações, ele diz que o candidato dele é o Coronel Alfredo Menezes. E ele considera que o coronel é uma boa opção para que Manaus tenha bons rumos, né, daqui para frente. Essa é a colocação que o presidente Bolsonaro faz, agora ainda mais claro, né? E ele justifica, ele diz que ele gostaria de vir aqui a Manaus, de aparecer com o Menezes em comícios, né, em algum evento público de campanha, mas ele diz que há uma série de limitações em função da função dele como presidente, em função da capacidade financeira dele de apoiar algumas candidaturas, que ele teria que ter um voo particular e garantir também nessa viagem as seguranças, enfim, que ele não teria capacidade de fazer isso. Justificou também que mesmo esses anúncios de apoiamento que ele faz, por exemplo, para o Menezes e para outros candidatos, algumas capitais, alguns candidatos até vereadores exigem que ele tome essa mesma postura, mas é que ele não consegue fazer para todos, até porque tem alguns municípios que ele tem mais de um aliado, né, mais de um simpatizante, né? Então, assim, ele acaba segurando um pouco desse apoiamento. O presidente escolheu alguns candidatos, é verdade, para levar até a live dele, né, e fazer esse apoiamento, assim. Tem uma candidata lá em Recife, que eu acho que ele também fez na semana passada, ou início dessa semana, e é justamente lá que a esquerda avança bastante, né, na possibilidade de vitória a respeito da disputa, né? O João Campos, do PSB, e a Marília Reis, os dois são primos, né, e são deputados federais, parecem muito melhor do que essa candidata do presidente, que é a delegada Patrícia Domingos, do Podemos, né? Ela, inclusive, após alguns anúncios do presidente Bolsonaro, ela apresentou queda, né, nos índices da pontuação dela. Então, o coronel Alfredo Menezes destacou também durante a live que ele teve uma melhoria, né, na pontuação de intenção de votos nos últimos dias, né, e que os dois, tanto o Menezes quanto o presidente Bolsonaro, apontam a expectativa no segundo turno das eleições na disputa de Manaus aqui. Eu achei interessante também durante a live, Arthur, que o presidente fez algumas menções relacionadas a Manaus e a Zona Franca de Manaus. Quando ele falou da Zona Franca de Manaus, ele repetiu um discurso que é muito adotado pelos políticos da bancada do Amazonas e tem sido fortalecido nos últimos embates com o Ministério da Economia, né, em algumas medidas que não foram tão favoráveis à Zona Franca de Manaus no ano passado. E o presidente pega e diz, olha, a gente sempre fala da Zona Franca de Manaus, a gente fala da importância da Zona Franca para preservar e para defender o patrimônio natural do Estado, que é, né, a grande área de floresta, enfim, na Amazônia. Ele tem esse trecho também durante a live de ontem. Ainda sobre as eleições municipais, o candidato Amazonino Mendes perde tempo de TV para o outro candidato, Ricardo Nicolau, para ele poder se defender da maus caminhos, é isso, Rose? Isso mesmo. Houve uma decisão ontem, Arthur, que foi concedida pelo juiz, um dos juízes da propaganda, que é o juiz Moacir Batista, da 2ª Zona Eleitoral, e ele concedeu ao Ricardo Nicolau o direito de se defender. O candidato Amazonino Mendes, a gente falou que ele mudou um pouquinho a estratégia dele de campanha, né, nos últimos dias. E aí ele passou a usar em várias inserções um trecho daquele embate entre o Nicolau e o Davi Almeida, que nós destacamos aqui na coluna também, no debate lá da TV Norte Amazonas,
e ele coloca aquele embaixo dos dois, se é isso que você quer para Manaus. Você lembra que ele também começou a usar imagens do governador Wilson Lima, dizendo que a candidatura dele vinha com a proposta de combate à corrupção. Depois, adotou a postura de também, né, colocar em evidência os seus adversários. Bom, o Ricardo Nicolau pediu esse direito de resposta, dizendo que estava sendo ofendido e que precisava, portanto, se defender. E o juiz Moacir concedeu esse direito de resposta em liminar, algo que não é muito comum na justiça eleitoral, mas imagino que a decisão do juiz tenha ocorrido em função do final, né? Já está no final do prazo aí da campanha eleitoral. E, bom, eu ouvi aqui a defesa do Amazonino Mendes, o advogado Yuri Dantas, que coordena a defesa, né, o jurídico do candidato Amazonino Mendes. Ele diz que a campanha, a conduta que o Ricardo Nicolau, o jurídico do Ricardo Nicolau adota agora, ele reforça um striptease moral iniciado no debate. De acordo com o advogado, lá no debate, no enfrentamento entre o Ricardo Nicolau e o Davi Almeida, o Ricardo Nicolau não conseguiu desmentir o que o Davi Almeida falou. E ele diz que a campanha dele a campanha do Amazonino só reproduziu o que ocorreu no debate, para as pessoas poderem refletir se aquilo é que eles querem para Manaus. Ele considera que o que foi levantado ali no debate foi um rosário de acusações gravíssimas contra os dois candidatos e que o Ricardo Nicolau, ao ter essa conduta, né, na propaganda, pedir direito de resposta, acaba vestindo aí a carapuça. Essa foi a declaração que o advogado Yuri Dantas me deu agora há pouco por telefone. Bom, ele diz também que é contrário a esse tipo de decisão, né, da Justiça Eleitoral, de conceder direito de resposta em liminar, sem ouvir a outra parte. A liminar não precisa ouvir a outra parte. Em geral, eles ouvem rapidamente a outra parte e tem uma dinâmica bem rápida também do direito de resposta, porque precisa ser assim, né, durante toda a campanha. Bom, mas o Yuri Dantas disse que não concorda porque depois que o direito de resposta é veiculado em sede de liminar, não faz mais sentido a outra parte se defender. E eles vão recorrer, embora não tenham concordado com a forma com que esse direito de resposta foi concedido. É interessante também, eu apurei aqui, Arthur, que o Ricardo Nicolau também pediu direito de resposta da campanha do Alfredo em função de umas declarações do prefeito Arthur, dizendo que ele era apoiado pelo senador Omar Aziz, e que isso seria uma propaganda negativa para o Ricardo Nicolau. É interessante porque o Ricardo Nicolau é do PSD, o senador Omar é do partido do PSD, é presidente estadual do PSD, é um dos fundadores do PSD e uma das principais lideranças do PSD, né? Então, assim, há agora, nesse momento que a gente consegue perceber por essa movimentação na justiça eleitoral, aquela guerra que a gente falou, na disputa de melhorar a imagem e de destruir a imagem dos adversários na busca aí da vaga pelo segundo turno, né? E a gente vê que o debate dá maus caminhos, a imagem dos apoiadores, eles estão entrando nesse tabuleiro todo aí de troca de acusações. Mas eu acho, Arthur, que a gente pode também ter uma outra reflexão, que dessa briga e desse embate entre esses dois aliados, Davi Almeida e Ricardo Nicolau, que foi usado também por todos os adversários, inclusive pelo líder das pesquisas, o Amazonino Mendes, as pesquisas mostram que um dos principais beneficiados tem sido o petista José Ricardo, né? Essa briga entre eles, inclusive, casou muito bem com o mote da campanha dele para esta semana, dizendo que todos fazem parte do mesmo caldeirão, tudo da mesma panela, enfim. E a gente percebe nas pessoas, nas ruas, inclusive pessoas das campanhas me falam que percebem também que da briga dos dois, o vencedor pode ter sido aí o Zé Ricardo, que melhorou aí na avaliação nesse momento que as pessoas começam a tentar se definir os indecisos, né? Se definir o voto para o domingo.